E as pessoas continuam se amando, cada vez mais, buscando paixões, buscando emoções. É muito lindo isso. Como que isso acontece na vida das pessoas, né? Como a gente precisa, né? Eu vi uma frase, foi bem legal assim: o corpo precisa de sexo, o coração de amor e a alma precisa de paz. Legal, né? Um chazinho quente, estamos aqui transmitindo diretamente da Nova Zelândia. E agora nós vamos esperar a entrada do nosso convidado de hoje. Nós estamos nessa semana de lives de assuntos de relações humanas. Hoje nós vamos conversar com o René, que é psicólogo. Daqui a pouco ele vai pedir aí para entrar, autorização para entrar. E nós vamos falar de um assunto muito importante, porque muitas relações não fluem direito, porque existem mais pessoas participando daquela situação, né? Então, Family Constellation, yes. Family Constellation, yes. Agora, René entrando pontualmente, yes, com uma boa pontualidade alemã. Tudo bem, Adailton? Seja bem-vindo a bordo, meu amigo. Tudo bem? Que bom tê-lo aqui. Que bom. A última vez foi junto com o Stefan Hausner, nosso grande professor. Pois é, a gente acabou sentando casualmente ao lado, né? E Sim. foi muito bom. Eu estava lembrando a primeira vez que eu encontrei você, quando eu te conheci, em 2013, na Alemanha. Sim. Eu lembro que você ficava sem o tradutor, né? Porque você já podia entender o alemão, né? Falei, desgranheto. Sim. Não, mas é engraçado, em 2015, quando eu estava traduzindo lá, eu sabia quem eram os brasileiros, né? E aí eu estava olhando alguns lá, eu falei, estranho, o pessoal não tá com o coiso, né? Entre eles, o colega Marcos Castro, né? Falei, Ah. Marcos, você não tá ouvindo a tradução? Ele, não, eu tô sentindo o campo. Perfeito, ele já estava em sintonia direta lá na frente. Né? Sem palavras, já não precisa de Sem palavras, palavras. né? Sim. Que legal, mas a nossa mente precisa, né? Eu falei agora uma frase, não sei se você chegou a escutar, eu li assim, Bud needs or wants sex, heart wants love, and soul needs peace. Eu diria que mind needs comprehension, né? A nossa mente precisa compreender. Parece que a gente precisa compreender para sentir. É muito difícil você se permitir sentir algo. Até porque nós temos um grande bloqueio em relação às emoções. O que nós fazemos com as emoções? Nós julgamos as emoções. Eu me lembro uma vez conversando com uma paciente, ela me disse que ela sentia, ela assim, estava sem relacionamento sexual, mas ela sentia um tesão por uma pessoa, mas ela não podia permitir aquilo, porque ela era casada e ela se dizia fiel ao marido, ela estava querendo ser fiel ao marido, mas ao mesmo tempo ela sentia e não conseguia deixar de sentir, mas ela tentava entender o sentimento, a sensação. E essa é uma das construções que a gente faz na nossa vida em relação ao amor, em relação ao sexo, em relação a relacionamentos amorosos e afetivos. Eu acho que é o nosso tema de hoje. Antes de nós entrarmos no nosso tema, as pessoas estão entrando aí. Eu queria também apresentar o René. É uma pessoa, como eu coloquei na minha postagem no meu Instagram, é uma pessoa séria. Você olha para ele e você vê lá, é sério. Ele ri, mas ele é sério. Não é sério carrancudo, é sério, tipo assim, eu não tô aqui no mundo para brincadeira, eu tô para fazer diferença, para mim e para os outros. Tô certo ou não, René? Estamos. Estamos, né? Quer dizer que Estamos, você vê né? isso em mim Porque, também? sim, claro, É. claro. Aquele que me fala, me lê.
E se lê, é porque passa por ele mesmo. O nosso corpo tem várias câmaras, né? Inclusive câmaras ocultas, secretas, como o da paciente que você falou aí, e algumas também conscientes, né? E se eu consigo ler o outro, fazer um elogio ao outro, provavelmente aquilo também toca o meu corpo de alguma forma. Da mesma forma, se você me criticasse, descesse a lei em mim, eu saberia que você também estaria falando um pouquinho de você. Ok. Faz todo sentido. Tipo assim, eu vejo no outro aquilo que eu consigo ou não consigo ver em mim, né? Ou aquilo que incomoda no outro, aquilo que me incomoda e que eu não consigo acessar. Mas é isso mesmo. E quando a gente... Ontem nós falamos sobre meditação, não sei se chegou... Eu vi que você deu uma passadinha, né? Sim, sim. E a meditação, acho que você conhece também a Cris, e a questão do olhar, do ver, do se permitir, né? De olhar para si mesmo, olhar para o outro, conseguir enxergar o outro, né? Então, nesse tema todo de relacionamento, eu tenho visto hoje vamos dizer assim, muitos casais com problemas, com dificuldades. Uhum. Então, eu como médico, como ginecologista, como homeopata, como obstetra e como constelador sistêmico, recebo muitas pessoas com infertilidade, pessoas com dificuldades sexuais, pessoas com dificuldades de relacionamento e que, quando você começa a cavucar um pouquinho, a gente entra na herança, vamos dizer, familiar, na árvore familiar, nas histórias familiares, e surgem histórias de aborto. É incrível, assim, a última que eu me lembro é uma paciente que me falou que ela tinha uma dificuldade de viver a vida. Ela tinha dificuldade de sentir que estava viva, valendo a pena. E aí eu fui conversando para ela explicar melhor a sensação e de repente ela falei, como é que foi a sua... Ah, eu perguntei a ordem do nascimento. Uhum. E pela ordem do nascimento dela, ela é a segunda filha, ela está conectada à avó materna. Eu falei, a sua conexão é com a sua avó materna, né? Ela falou, é. E a minha avó materna fez muitos abortos, porque ela ficou quase 15 anos sem engravidar, sem ter filhos, entre a minha mãe e o irmão dela. E nesses anos ela fez muitos abortos. Aí começou a ver. E aí a mãe teve duas filhas, né? A filha mais velha também fez aborto. Para repetir a avó. E o que aconteceu com essa história toda? A mãe, uma bipolaridade, assim, não consegue. Essa avó tinha depressão e a irmã dela também vive um quadro de bipolaridade e ela não consegue lidar com isso, não consegue sentir vida, sente culpa, quer ajudar. E a questão dos abortos aí num pano de fundo. Então, quando eu vi esse caso, eu falei, nossa, tem muita gente com muita história de abortos que vale a pena tomar consciência quão importante é um olhar mais amplo. Sim. O lugar dos não ditos, né, dos esquecidos, já que você está no tecido da língua inglesa, a palavra forsaken é muito boa, né? Forsaken, ao mesmo tempo que fala, né, dos esquecidos, dos deixados, ela também vem de uma origem de seiken, zinken, aquilo que é mergulhado e deixado mergulhado, né? Ou seja, está bem profundamente esquecido. Só que nós sabemos, né, no inconsciente, nada permanece esquecido, porque aquilo encontra seu caminho de volta à consciência. Logicamente não da forma como foi, porque ele foi distorcido. De repente uma situação, às vezes traumática, como por exemplo, eu vou dar só exemplos genéricos aqui, né? Eu chego para você e falo, olha, agora não é o momento desse filho, tire. Ou você, putz,
agora, o que meus pais vão dizer? É melhor não. E, logicamente, o quanto isso está carregado de culpa, o quanto isso está carregado de vergonha, o quanto isso está carregado de sentimentos primários que eu reprimo. E, às vezes, fica uma informação distorcida, um afeto condensado, reprimido, e isso vem mais para frente. Porque observamos no campo das constelações que aquele que é excluído, ele não permanece. Ele exige o seu retorno de alguma forma. Quer dizer, ele quer uma reverência. Na verdade, ele quer a aceitação daquele lugar, mesmo que se trate de um não vindo. Porque muitas pessoas falam, não, aborto não é um ser vivo. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O que é um ser humano, né? E o que é um ser vivo? Então, um ser humano, como a gente... Tem uma definição legal, tem uma definição penal, tem uma definição dos países, tem uma definição médica. É bastante complexo daí, né? Mas o que acontece? Quando a gente fica nessas definições, só está vivo depois que nasce. Opa! E a memória intrauterina, né? Então, tem o trabalho da Renate Jost, não sei se você conhece, não. Que faz regressão, ela volta até o princípio, o momento da fecundação, ela conseguia fazer isso, ela tinha mais de 30 mil casos registrados, uma coisa muito interessante, uma mineira, já morreu, e ela tem esse registro. E assim, queridos, fecundou, está vivo, é um ser. E tem mais, aquele ser, ele recebe uma alma. Tem o espírito, tem o corpo e tem a alma. A alma, ela vem de Deus, né? E esse é um grande conflito que existe na visão da evolução, né? Porque os animais não possuem essa alma. Então, como é que pode, com o passar dos anos, um dia alguém começa a ter? Não é natural, né? Tem que ter existido a mão divina. E isso não é religioso que eu estou falando, isso é simplesmente um fato, que o ser humano tem a alma que vem de Deus. Então, pode existir uma semana, e na hora que essa alma encarna, que aparece o espírito e o corpo, existe uma conexão automática com todo o sistema familiar. Então, ela passa a fazer parte de um sistema. Então, estando de um sistema, o sistema zela por ela. O sistema cuida dela e dá a ela os mesmos direitos que os outros. Ela não vai ter menos direito ou mais direito que os outros. No campo, todos têm o mesmo direito, que é existir, que é fazer parte daquele corpo. Então ela tem uma ligação espiritual com aquele corpo, com aquele pai e com aquela mãe. Então ele faz parte de um corpo. E aí, quando você falou, não é que o indivíduo, como se ele pedisse para ele, mas o sistema fala, não, olha, alguém vai te representar. Fez aqui, ó, alguém vai fazer isso de novo lá para lembrar desses abortos aqui, para honrar esses abortos. Sem faz falar sentido, que... né? Faz muito sentido. Sem falar que na própria evolução embrionária, né, para o ser começar, né, o zigoto começar a fazer as meioses, né, as divisões, ele precisa estar conectado à parede, né, uterina. Ou seja, naquele momento que ele colou, ele começa a dividir. Ou seja, já existe uma troca de informação biológica entre o corpo materno e o corpo desse ser. Ou seja, celularmente, a mãe já sabe, celularmente, ela já sabe que existe algo ligado a ela, um ser, crescendo nela. Isso a gente está falando de, às vezes, horas depois da fecundação, ou no máximo 1, 2 dias depois da fecundação. Né? Ou seja, biologicamente falando, já existe todo um movimento de vida, não de morte. Né? Interessante isso, a mulher ela sabe. Já viu que neta,
A avó olha para a neta e fala, nossa, mãe, você está grávida. Filha, você está grávida. Não, vó, você está... Eu tenho um caso verídico, a professora da escola do filho dela ligou, olá, tudo bem, meus parabéns, você está grávida? Não estou grávida, não. Ah, seu filho está falando para todo mundo que vai ter um irmãozinho. Uma semana depois fez o teste, estava grávida. Até porque então, a gente sabe que as crianças, elas captam um outro campo, né? Porque já faz parte do campo. Então, esse é o ponto importante. Agora eu vou dar uma informação médica, tá? Existem abortos imperceptíveis, não conscientes, que acontecem em mulheres que às vezes atrasam a menstruação 2, 3, 5 dias. Vem um fluxo um pouquinho aumentado do que o normal. Às vezes, já foi feito são abortos que duram pouco tempo, em que houve a fecundação na parte distal da trompa. Esse fecundado entra na fase de mórula, depois na fase de blástula, vai sendo transmitido pelo ciliar das trompas até chegar no útero e fazer a nidação. Então, muitos não fazem a nidação e são expulsos já. Então, não vou falar que é um ser, mas é uma vida, né, que está sendo. Então, muitas mulheres têm abortos não percebidos. Isso aparece na constelação. Isso aparece na constelação. Que muitas vezes a pessoa até fala, não, eu nunca tive. Aí você fala, não, mas vamos colocar um representante, e aquele representante ele faz toda a diferença no campo todo. Então, a gente não vai ficar insistindo, a gente apenas vai falar, é importante esse representante ser incluído. A gente não sabe o que aconteceu, mas ele faz parte. E agora eu vou fazer a pergunta para quem está nos escutando, né? Já estamos aí com praticamente 60 pessoas. Qual a importância de você saber se houve algum aborto antes de você ou não? Quão importante é isso, de 0 a 10? 20? Sabe por quê? Porque senão você não acha o seu lugar. Aquela sensação que você tem de não saber direito, não estar realizado, não saber direito se está na profissão certa, se está no casamento certo, se está... Porque às vezes você está achando que você é o segundo filho, ou a segunda filha, e às vezes você é a quarta. Uhum. E você está no lugar errado, você está sentado no colo de alguém. Você está inibindo. Está em cima de alguém, você sentou em cima de alguém que não é visto. E aí quando você vem para o seu lugar e olha, nossa, eu sou a quarta, e honra os outros que vieram antes, o sistema faz assim, ó. Ó, uma informação da Karine, tive um aborto não percebido. Então, estar consciente dos abortos não é simplesmente só, quero saber, né? Minha mãe fez um aborto. Meu, é uma informação dela. Cuidado com lidar com o julgamento, com informações daquilo que as mães fazem, com as avós fazem. Seu papel, não importa se foi provocado, se foi espontâneo, perceptível ou imperceptível. Se você é a segunda filha, pensa que é a segunda filha e você é a quarta, você está no lugar errado. Faz uma grande diferença, principalmente profissional. Sim. A gente tem até esse livro, né? Um livro antigo. Karl König, Irmãos e Irmãs. Né? Nesse livro, ele pega um pouco de Alfred Adler, né? Que era aquele psicanalista que falava da hierarquia entre irmãos, que depois vai ser trazido também pelo Bert Hellinger para dentro das constelações. O lugar de primogênito, segundogênito, terceirogênito faz toda a diferença. E aí você tem a dinâmica de filho único, você tem a dinâmica de caçula, você tem a dinâmica de quintogênito, sextogênito, sétimogênito. Ou seja, vivos ou mortos. Né? A questão é a hierarquia. Existe a morte? O que é a morte? A morte é quando eu perco o corpo.
físico, meu corpo espiritual continua, minha alma continua. Então eu continuo de um outro jeito, uma outra dimensão. Então, para a gente, na visão da constelação, e particularmente na visão sistêmica, vamos chamar isso, do sistema, os mortos estão vivos. E muitos vivos que não assumiram o seu lugar. Aí existe uma outra introdução que você fez, muito bonita, né, que remete a Heidegger, né, na filosofia alemã, que falava assim, né, do espírito, Geist, da alma, Seele, aí falava do corpo, Körper, Leiche, que é carcaça, e Soma, que é o corpo com informações afetivas. E a mãe morre no corpo afetivo quando tem um aborto, e é isso que fica marcado lá. E a criança morre nesse corpo que você falou, quer dizer, é uma morte corporal, mas existe esse reverberar aí, né, do espírito, da alma, que, no caso do espírito, reverbera em todos os membros do sistema, ao que Bert Hellinger chamou de movimentos do espírito. Uma coisa séria, muito bem lembrado, o René, é exatamente isso daí. Quando eu não sei de algo, por exemplo, de um aborto que a minha avó fez, ou eu não levo em consideração, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Meu pai, ele falava que ele era o terceiro filho. Tem a irmã, tinha a Alicia, tinha o Alberto, que ele era o terceiro. E um dia, a gente conversando, ele veio para Campinas, foi a única vez, um pouco antes da morte dele, e participando de um encontro, e nesse encontro eu fiz uma vivência. Porque a nossa alma nos informa que lugar que nós somos, né? E às vezes você entrava no lugar de segundo filho ou de primeiro filho e alguma coisa estava estranha. Aí você mudava para o lugar, para a fila do segundo filho. Nossa, eu sou aqui. Ou você ia para a fila do quarto filho. Cacilda, aqui que eu estou sentindo bem. Aí voltava para a fila do terceiro filho. Não sou... O corpo informa. E ele saiu do terceiro e foi para o sexto. Como sexto filho, porque tinha 3 irmãos que tinham morrido antes dele e logo depois que ele nasceu, um outro que morreu. Então, um inclusive de tétano. Então, assim, você assumir o seu lugar honrando quem faz parte, morreu, mas faz parte, gera uma humildade e te abre para a vida, para o conhecimento e respeitando as pessoas, respeitando os mortos, respeitando os vivos. Respeito precedido de humildade. Lá na Alemanha, o Bert Hellinger, eu acho que foi lá para 2011, ele foi questionado por uma participante mexicana sobre a questão das maldições, né? E aí ele deu um exemplo assim, né? Ele falou, às vezes uma maldição, quando ela recebe o seu lugar no sistema, é reconhecida e honrada, ela se torna uma bênção. E em seguida ele falou de um caso muito parecido, de uma criança que não era reconhecida no sistema, ela foi abortada, quer dizer, foi um aborto provocado, porque existe uma diferença na dinâmica do espontâneo daquele que é provocado, né, principalmente consequências no campo sistêmico. E essa criança que teve seu aborto provocado tinha muita raiva. Então ela atuava sobre aquele sistema com raiva. Na hora que aquele filho reconheceu o seu irmão mais velho e deu-lhe o lugar de mais velho, você veio primeiro, eu venho depois, Bert Hellinger fala, se tornou um anjo da guarda, né? Deixou de ser aquele que atrapalhava a vida, ancorava para... Logicamente, é uma metáfora que Bert Hellinger usa, né? Aí cada um vai escutar a partir de suas crenças, a partir de sua fé, mas esse significante não reconhecido, não dito, que não tem o seu lugar, ele atua negativamente. A partir do momento que esse lugar é reconhecido, dado, reverenciado, ele atua de uma outra forma sobre o sistema, né? Lembrando apenas uma
um parênteses aqui, né, que é linguístico. Maldição vem de mal dito. Aquilo que foi dito de uma maneira errada. Como, por exemplo, eu viro para o Adailton e falo: você não é mais meu filho, ponha-se para fora de casa. Né? Mal dito. Porque, logicamente, você é meu filho, né? Nessa metáfora, e o fato de eu ter falado isso vai ter consequências negativas sobre a sua vida, sobre a minha. Enquanto isso não for reorganizado, você vai continuar, meus netos e bisnetos que vieram de você vão continuar com essa pendência, porque aquele dito errado atua até que seja consertado. Consertado no sentido dito de uma outra forma, de uma forma que une ao invés de desunir. Ressignificado, né? Ressignificado, perfeito. E uma outra questão que é muito comum acontecer é que quando não se é visto e reconhecido, existe um processo chamado identificação. Existem pessoas que estão identificadas como irmãos abortados, pessoas identificadas com tios que foram... aqui mesmo na Nova Zelândia, facilitei uma constelação em que o pai, a mãe, na época de guerra, né, e teve um filho, e depois não queria mais ter filho, então fez 3 abortos, e depois nasceu o pai da pessoa. E essa pessoa estava identificada com... Né? Então, assim, a identificação, enquanto ela não é vista e reconhecida, ela atua como uma maldição, levando a pessoa a abrir mão de viver a vida dela e de viver as emoções de quem foi excluído. Muito comumente a raiva, às vezes o medo, às vezes o abandono. A pessoa vai reviver essas na parte emocional. Na parte física, vão vir doenças. Vão vir doenças que trazem aquele aborto à tona. E aí, não sei como é que... Se você também lida com isso, Renê, essas doenças que surgem, entre elas eu vejo infertilidade, é uma doença, endometriose, outra doença, miomas uterinos, isso pega muito como ginecologista, e aí eu fico até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir com a pessoa. A gente nunca pode ir muito longe, desde que a pessoa queira, mas existem as doenças que representam esses abortos e existe a identificação com os abortos que passa a ser uma questão, um transtorno de personalidade. Sim, sim. Não, isso surge muito, né? E é interessante até falar isso, né, Adailton? Essa reflexão, essa visão sistêmica, simbólica, ela leva um tempo para chegar, inclusive, no profissional. Né? Quer dizer, eu também fiz os meus percursos de análise, de supervisão, para começar a processar isso também em minha história. Porque ouvindo isso de primeira, assim, eu falo, que besteira, né? Imagina uma coisa dessa, você acha? Né? Mas sim, é um campo muito sutil, é um campo extremamente complexo, né? E o Hellinger, ele fala, né, o essencial é simples. Na verdade, quando eu olho para este não dito, não reconhecido, e digo, você faz parte, eu vejo você, as coisas se resolvem. É simples, o essencial é simples. A questão é extremamente complexo eu conseguir ver o que está lá, porque tem tantos afetos na frente disso. Existe vergonha, crenças, coisas encrudecidas, traumas, transes, lealdades, né, que fazem com que realmente eu não possa ir além, às vezes, de uma crença limitante, né, como você falou, do tipo, não, eu sou filho único, sempre fui. E muitas vezes, como você bem colocou, às vezes minha mãe não sabe que isso aconteceu com ela, né? Nem sempre isso é uma história sabida. Eu lembrei agora de um caso, né? Existe tem vários casos, nossa, também, né? São muitas constelações, muitos anos, mas
Um caso assim que me marcou foi de uma menina que ela tinha essa dificuldade de enxergar certas coisas, estava com dificuldade de visão, um sintoma físico mesmo, e ao montar a constelação dela, a gente deixa livre, uma pessoa entrou, outra entrou, deitou no chão, o pai dela que estava aqui foi lá ficar, e aí uma mulher entrou, ficou olhando aquela criança no chão, eu falei, já entendi. Você é a primeira filha? Ela falou, sou. Eu falei, você não é. Seu pai teve uma namorada. Ah, meu pai teve uma namorada, uma noiva antes. Ah, e ele deixou dessa noiva para ficar com a sua mãe. É. Então, ali veio nitidamente a criança e ela, ela não conseguia ter relacionamentos, não conseguia, estava acho que com, não lembro direito, acho que 38, 39 anos, não conseguia ter namorados. Ela identificada com a mulher que foi deixada, a mãe da criança que fez o aborto, representando ela para o pai. Então, presa, totalmente presa, por causa de algo que ela não sabia. Assumiu o lugar dela, sou a segunda, honrou essa criança, devolveu o papel para o pai, que ela estava cansada desse papel, né? E aí, vida mais leve. Sim. Eu tenho um caso que me impressionou muito, como toda a constelação, exatamente porque nós não sabemos nada, né? O campo vai mostrando, né? A gente está tateando assim como cliente. A questão é que a gente tem algumas ferramentas, a gente tem o olhar sistêmico, mas assim, nós também estamos tateando, nós não temos a verdade, né? Uma cliente que veio trazer exatamente isso, os relacionamentos dela não davam certo. Essa era a temática, né? Nada dava certo. E ela já tinha tido 2 filhos de um outro casamento, né? Bom, história vai, história vem, foi colocado no campo ela, os 2 filhos e o pai dessas 2 crianças. Essas 2 crianças começam a olhar para um lugar e fica evidente que existe algo lá, né? E é colocado algo lá, eu não sabia o que era, ninguém sabia. E quando aquilo é colocado lá, um representante para aquilo, essas crianças se acalmam. O marido, ex-marido, o pai, que estava longe, começa a olhar para aquilo. E a cliente começa a chorar. E eu falo, o que aconteceu? E ela fala, isso foi antes dos meus filhos, antes do casamento. Com este homem, eu abortei. E aí eu perguntei, ele sabe? Ele falou, não. Eu nunca contei para ele. Então, o que se mostrou é que a vida dele nunca tinha andado para frente relacionalmente e dela também não. Porque ambos ainda precisavam fazer um luto, o primeiro luto, do primogênito, que não era contabilizado. Isso, de certa forma, travava a vida dela, dele e dos filhos, que não eram a primogênita e o primogênito, eram a segunda gênita e o terceiro gênito. Ou seja, uma ordem completamente diferente daquela que todos tinham na cabeça. Ela era a única que sabia da verdade. Só que ela considerou essa verdade... Campo, né? Sim, ela sim. E todo mundo do campo dela, todos os espíritos do campo dela. Né? Sim. Cara, isso é tão importante, assim, eu já atendi algumas vezes também pessoas que fizeram abortos sem o noivo saber, depois separou e nunca mais contou. Quer dizer, o cara, ele é pai de uma criança que não sabe. Uhum. E aí todo o movimento de entrar em contato com a pessoa, de contar e de falar, e como que isso melhora, né? A vida de quem não sabia. Outro assunto que é muito sério, e eu, particularmente a Dailton, acho que tem um exagero hoje em dia, é a questão do gêmeo involuído, né? Do gêmeo abortado. Quer dizer, eu já acompanhei casos de fazer ultrassom e ver que tem 2 gêmeos. Uhum. No começo da gravidez, ela volta 1 mês e meio depois, ou 1 mês depois, a gente faz outro ultrassom, só tem um. Então, existem casos, existem situações, e existem constelações que eu já facilitei, onde a inclusão de um irmão gêmeo que não era reconhecido trouxe uma mudança fenomenal para a vida da pessoa. Porque ela tem que viver a vida por 2. Meu, você imagina o peso
perfeccionismo, culpa, raiva do outro, né? E aí, assim, o fato do gêmeo involuído, né? Vir à tona, muda muita coisa. Sim. A gente tem um colega, Peter Burkin, né? Que ele tem toda uma teoria que ele chama de gêmeo solitário, né? Que é exatamente essa referência. A gente até tem um artigo dele publicado aqui no Brasil, né? Porque apareceu muito no campo das constelações e apareceu com essa grande interrogação. Foi abortado? Não foi abortado? Não, não foi abortado. Quer dizer, houve um desprendimento, né? Mas não foi um aborto no sentido, não houve uma provocação daquilo. Mas, como a gente vê no campo, existem consequências sobre os vivos. Principalmente sobre a mãe, né? Essa que é exatamente a origem de toda a vida, né? Todo homem veio de uma mulher. Não importa quão machista ele seja, ele também veio de uma mulher, né? Quer dizer, a grande origem de todos, né? E ela sabe que, ela, ao mesmo tempo que ela gera vida, às vezes também aqui é o local onde alguns são enterrados, né? E poder olhar para isso como uma forma de elaboração de luto simbólica traz alívio não só para eles, como para ela também, né? Então, novamente, a gente está trabalhando os vários fios que estão, às vezes, emaranhados aí e precisam ser um pouco diferenciados para voltarem a fluir, né? E interessante, você falou uma coisa da fenomenologia da constelação. As pessoas entram numa constelação querendo um resultado. Se você entrar numa constelação simplesmente com um olhar para ver, não curioso. Curioso o Hellinger tirava de perto. É no sentido de abertura para simplesmente ver, vai surgir o que precisa ser incluído, né? Então, a pergunta lá, consertar o estrago. Não tem como consertar. A madeira que queimou, queimou. Já virou carvão. Se ela ainda está pegando fogo, você pode apagar e salvar uma parte da madeira. Então, o que foi feito, foi feito. Pelo menos, eu não sei, eu vou querer ouvir sua opinião, Renê, disso, né? Como lidar com isso? Então, a primeira, o olhar, reconhecer a existência e passar a existir. Hoje é muito comum na questão de fertilização in vitro, né? Crianças congeladas e tem muitas coisas. Então, assim, saber que existe, incluir e amar aquilo, respeitar, não julgar quem quer que tenha sido feito, qualquer que tenha sido a ação. Então, eu me abstenho de julgar. Quem julga não ama. Se você julga, você só saiu do amor, porque o amor é aceitação. Então, eu me abstenho de julgar. Eu amo aquela situação, eu amo aquela pessoa, eu amo quem passou pelo processo da perda. E aí fica, vamos dizer, como você falou, fica ressignificado. E aí dá para seguir adiante. O que a gente observa muito, o que o Hellinger falava muito, era da autorresponsabilização, né? E você usou a palavra aí, né? De respeitar, né? Em alemão, Achtung, né? Eu reconheço e respeito aquele destino. E eu reconheço e respeito, às vezes, as minhas razões. Porque eu tive razões para fazer o que eu fiz. Se eu não escondo isso, se eu não tento colocar um tapete em cima disso, se eu aceito isso e deixo isso atuar sobre mim, isso talvez tenha uma atuação mais positiva sobre o sistema. Diferente de eu tentar tamponar, bloquear, excluir, né? Tem uma história, ela aparece num filme, né, de um menino autista. E como a mãe explica a consequência para o menino autista. O menino, ele tinha uma madeira, que ele sempre andava com a madeira. É como se fosse um amigo imaginário. E ela fala, você quer entender
como que funcionam as relações? E ele, sim, né? E aí ela dá um martelo para ele e dá um prego. E fala, pode pregar, quando você quiser. E aí ele pregou. Madeira cheia. E aí ela fala, todos os pregos você pode tirar. E ele vai tirando. E aí fica aquela madeira toda machucada. E ela fala, você pode reparar, mas a consequência fica. Ou seja, reconheça a partir de agora as consequências daquilo. E é exatamente isso que nós vemos num campo de constelação. Nós vemos consequência. Então, quando falam de que aborto não é um problema porque não é um ser vivo, não é isso que o campo das constelações mostra. Mostra uma consequência muito pesada sobre a mulher, às vezes sobre outros membros, avós, bisavós. Terceira geração. Terceira geração, e sobre filhos, netos e bisnetos. Né? Ou seja, nada que se faça deixa de ter consequências. A fenomenologia observa as consequências e as reconhece. Elas estão lá. Ah, mas não dá para eu passar um apagador nisso? Não, não dá. Dá para você reconhecer que foi. Então aí entra a fase, às vezes, como a gente foge das emoções difíceis, como a gente nega as dores. O luto, ele tem uma sequência de fases que a gente passa, e aí pode ser que essa mulher possa reviver a via crucis do luto e chegar no momento que é de um acordo, de uma aceitação, de uma ressignificação. É necessário, sim, passar pelo luto. O luto, ele, de alguma maneira, não é que ele encerra, mas ele deixa de um jeito que não... tirou o prego. Fica ali, aí você passa uma massinha, né? Vai ficar lá uma cicatriz, mas já ficou no passado e você segue adiante porque a vida continua. E é exatamente isso que a gente percebe em muitas crianças, principalmente as crianças não traumatizadas, né? O brinquedo quebra e o que a criança faz? Ela brinca de um jeito diferente. Ela cria a partir daquilo, cria atividade, né? Ou seja, essa é a diferença entre o trauma e, de repente, a liberdade, a espontaneidade. Eu poder criar a partir daquilo. A madeira está toda machucada. Eu posso transformar aquilo em algo novo, mas ela nunca vai voltar a ser o que ela era antes. Esse é o ponto, que é uma coisa que a gente tem visto muito nos tempos atuais. As pessoas acham que vão sair de casa e vai voltar a ser exatamente como era há um mês atrás. Não! Sorry, não vai. Muita coisa mudou e assim tem coisas que a gente ainda nem percebeu o tamanho da onda, né? E eu me incluo nisso, né? Mas que a gente não sabe, né, como vai ser, mas não vai ser igual era no mês anterior. Precisamos criar, precisamos reinventar. E se ficarmos no trauma, a gente não consegue. E o Quem trauma, olha às para o vezes... problema não vê a solução. Quem olha para o problema não vê a solução. Né? Então, olhar para a doença, ok, mas ela é um sinal, ela é uma mensagem, ela é um e-mail que a sua alma manda. Né? Então, aí eu acho que nós temos mais 10 minutos para terminar, mas dois aspectos que é repercussões de abortos na vida amorosa da pessoa e na vida sexual. A culpa, que é, aliás, o sentimento, né, de culpa, não sei se foi descrito por Adler, o dele foi, acho que, um sentimento de inadequação, né, que a pessoa não se sente aceita e reconhecida. Né? Mas, assim, o sentimento de culpa elimina, ele drena energia psíquica, energia de vida da pessoa, e ela não se acha merecedora de ser feliz. Então, por exemplo, mesmo processo que uma mulher que passou por uma violência sexual na infância, conhecida ou não, sabida ou não, ela
essa culpa não vai permitir que ela tenha prazer sexual. Ela vai ter muita dificuldade de se dar, porque vai ter medo de sofrer e vai ter muita dificuldade de tomar o outro. Então, mulheres com dificuldades de relacionamento sexual, anorgasmia ou até mesmo infertilidade, podem ter abortos prévios na família, identificada com isso, e aí não se permitir, pela culpa, viver e desfrutar de uma vida gostosa, leve, prazerosa. Sim. O Freud, ele olhou muito para isso, né? Toda a psicanálise, ela de certa forma nasce da observação de certos sintomas sexuais, neurastenias, né? Anorgastias, travamentos sexuais, e a gente sabe que na época do Freud também existiam muitas questões relacionadas às bissexualidades, homossexualidades, na verdade as diversidades, né? Elas eram tolhidas, e aí vem o Freud e fala da questão de que todo o nosso corpo tem pulsão, inclusive crianças, e aí, né, causa uma grande revolta, e sabemos que sim, essas consequências de um orgasmo, sabido ou não sabido, vão simbolicamente se apresentar no corpo. De um orgasmo ou de um aborto? De um aborto, desculpa. De um aborto. Vão se mostrar no... Você falou para ver se eu estava prestando atenção no que você está falando. Você foi de propósito. Tanto na mulher quanto no homem. Uhum. Porque eu já tive casos no consultório de impotência que estavam ligados exatamente ao fato dele ser o perpetrador. Ou seja, ele tinha introjetado, ele tinha identificado que ele tinha sido o mandante do aborto. Tira. E automaticamente eu não posso fazer outro. E se eu matar Cúmplice. Mais um? Cúmplice. Né? Então, esse foi o efeito simbólico sobre esse paciente. Logicamente que cada caso é um caso aí. Mas sim, essas consequências, elas vêm, com certeza. E você falando aí, me veio mais uma vez a questão da importância, né? Aliás, uma pergunta que fizeram aqui, como é que fica com o casamento, as consequências do casamento? Não eu. Beth Hellinger diz, um casal que faz um aborto, o casamento deles acaba ali. Já acabou. Tá aí, Ele fala isso nesse livro. Eles podem continuar vivendo juntos. Por quê? Porque é justamente o filho é o amor que existe dele. A fecundação, ela precisa de amor para existir. Consciente ou não. Né? Então, quando existe a fecundação, porque é um amor, é uma materialização daqueles dois. Não estamos preparados. Então estão brincando com a vida, estão brincando de casamento, estão brincando de ser grande, estão brincando de adulto, não viraram adultos, são criança, e aí vem uma consequência para o casamento. A nível de finalizando, qual que é a sua abordagem? Assim, o que você falaria para as pessoas que tiveram na família ou na história, a mãe, a avó, bisavó, ou mesmo na história pessoal, abortos espontâneos, ou voluntários, né? O que você daria como dica final, René? Bert Hellinger, ele tem uma meditação nesse sentido. E ele usa ele naquele livro Paz e Conflito, se eu não me engano. Mas ele fala se eu sinto isso, se eu sinto esse longing, né? Se eu sinto essa saudade, essa perda, de eu entrar em contato com um campo, e naquele campo eu vejo vários daqueles que não puderam estar. E lentamente eles se deitam nesse campo. E eu abro meu coração e dou um lugar para todos dentro de mim. Né? Bert Hellinger tem várias meditações para trabalhar essa questão
do não lugar, e a constelação ela traz aí a solução, né? Uma possível solução, que é, sim, existe um lugar no meu soma, no meu corpo. Eu posso representar vocês conscientemente, né? Logicamente que eu, René, sou o René, mas eu tenho um lugarzinho aqui, né, para o Adailton, né? Para incluir o Adailton, né, como um colega de percurso, como uma pessoa que às vezes foi terapeuta, coterapeuta, né? Numa palavra, num gesto, me tocou. E se eu dou lugar para isso, isso reverbera não só em mim, mas em todos aqueles que estão comigo, vivos ou mortos. Lembrando que aqui dentro nada morre. As coisas aqui continuam. Papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó, eles atuam dentro de mim o tempo todo. Legal. Que bom, muito boa dica. Boa essa meditação. Fica aí essa meditação para você fazer, para todos nós fazermos. Eu vou fazer também. É um exercício que a gente pode fazer. Assim como hoje de manhã, quando eu acordei aqui, eu fiz a meditação que eu lancei do desafio ontem, que é deitar totalmente de testa no chão. A primeira coisa que fez acordar foi isso, né? Numa posição de humildade e agradecer pelo dia, pelas coisas, e pequeno ali. Foi uma meditação bem legal. A minha sugestão, ela é um pouco mais prática, é um pouco mais visual. Eu sou mais sinestésico, então eu dou uma sugestão, se você tem essa história, de você ter um objeto na sua casa que você olha e lembre que é daquela pessoa. Ah, foram 3 abortos. Então põe 3 quadrinhos, põe um anjinho na parede, põe um negócio em cima na pia, mas algo que seja novo, que não é que esteja lá, que você vai comprar com essa intenção em casa, com esse objeto, com uma estátua, com um abajur, qualquer coisa que para você lembre um irmão, uma tia-avó, alguém que já não faz parte dessa vida, mas que faz parte do sistema e que para você, para seu benefício, para sua saúde, para sua sexualidade, para os seus relacionamentos, você como mãe, você como pai, vai ser muito importante você estar no seu lugar. Colocando essa lembrança, é algo que você vai fazer muitas vezes, muitos dias. Então, você vai sempre olhar ali e vai ver. É uma proposta também além da meditação. Que eu vou fazer, hein? Sim. Tenho mais uma, posso? Vá lá. A esposa de Hellinger, né? Ela trabalha bastante o aborto e tem um vídeo no YouTube que chama Ritual das Velas, onde ela usa as velas para representar. Na Rússia, exatamente. Ela usa essas velas. É maravilhoso, tá acessível, tá lá no YouTube. Procurem Ritual das Velas. É algo que realmente mobiliza muito. Lembrando que quando ela fez esse ritual foi para homens e mulheres. Começou com uma representante mulher, mas todos entraram. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa que todos, ainda mais na Rússia, né? Foi aquela coisa toda. Lindo, muito bom. Isso aí é um ritual, né? Ritual de você honrar, um ritual de luto, talvez, fazendo parte desse luto, e que é muito lindo. Já estamos com 1 minuto somente, encerrando. Querido, muito bom essa nossa experiência. Bom, a gente repete. Eu vou esperar o convite seu agora, tá? No momento oportuno, a gente trabalha outros assuntos, outros temas, que poder levar informações saudáveis, informações que têm sentido para nós, para as pessoas que nos seguem, terem uma vida mais saudável, mais leve, mais gostosa. É isso que eu tenho para vocês. Meu agradecimento é ao René. E amanhã a gente se vê, né, numa outra live com o Marcel. Nós vamos falar justamente dos relacionamentos que a gente acha que terminou, mas não terminaram. Eles continuam valendo e influenciando, como os abortos. A gente acha que acabou, mas não acabou. Continua atuando e roubando energia. Então, querido, um abraço. Dankeschön. E até a próxima. Bitte, danke. Muito obrigado pelo espaço, Adailton. Grande abraço. Tamo junto.